Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aulinha, mais uma aula virtual. O assunto de hoje vai ser regra de 3 simples. Bom, como o próprio nome já diz, regra de 3 é porque nós vamos ter no enunciado do problema 3 informações, certo? 3 informações. E nós vamos descobrir a quarta informação, que eu vou chamar de X. Poderia chamar de qualquer outra letra do alfabeto, mas eu vou chamar de X. A regra de 3 existe de 2 tipos. Existe a simples e a composta. Hoje eu vou falar o conceito básico da regra de 3 simples, tá? Vou explicar através de um problema do dia a dia que eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Então vamos imaginar assim, ó, tinha uma promoção de camisetas, né? E aí eu fui numa loja e eu comprei 6 camisetas iguais, só mudei a cor. Comprei 6 camisetas e paguei R$72 por essa compra. Uma amiga minha também estava precisando de camisetas e ela foi na mesma loja, comprou as mesmas camisetas, só mudando de cor. Só que aí ela comprou 9 camisetas. Eu comprei 6 e paguei R$72. Ela comprou 9 e aí eu quero saber quanto ela vai pagar por essas 9 camisetas. Então percebe? Regra de 3 me oferece 3 informações. Quais foram as 3 informações que me forneceram? 6 camisetas, R$72 e 9 camisetas. E o que eu preciso descobrir? Eu vou chamar de X, que é o valor que eu vou pagar por 9 camisetas, ok? Na regra de 3 simples, nós trabalhamos com 2 grandezas. O que seriam essas grandezas? Grandeza nada mais é do que o assunto que eu estou falando no problema. Então, nesse problema eu estou falando de quê? Estou falando da camiseta que eu comprei e do valor que eu paguei. Então, a grandeza é a camiseta e o dinheiro, tudo bem? Como que a gente vai resolver a regra de 3? Você tem que montar aqui bonitinho, ó. Camiseta embaixo de camiseta, dinheiro embaixo de dinheiro. E aí nós vamos traçar 2 diagonais, ó. Certo? Nós vamos fazer um X. Os números que passarem pela primeira diagonal, aqui ó, por uma das diagonais, eu vou fazer uma conta de vezes. Que número que tá aparecendo aqui, ó? O 6 e a letra X. Então, eu vou fazer 6 vezes X. Agora, o meu sinal de vezes se transformou em um ponto, justamente porque eu estou trabalhando com letra para não confundir com o X da multiplicação, entendeu? Então, eu fiz 6 vezes X. Quando eu for multiplicar a outra diagonal, eu coloco um sinal de igual para separar e multiplico os outros 2 números. Quais são os outros 2 números? 9 vezes 72. Armo a continha aqui do lado. Conta de multiplicação todo mundo já sabe fazer, né? 9 vezes 2, 18. Coloco 8, sobe 1. 9 vezes 7, 63. Mais 1 que subiu, 64. Então, 9 vezes 72 deu 648. Se eu quero descobrir o valor do X, ele tem que ficar sozinho aqui antes do sinal de igual, que é o que eu chamo de primeiro membro. Tudo que está depois do sinal de igual eu chamo de segundo membro. Então, quando eu tiro um número de um membro e coloco no outro membro, eu preciso de fazer a operação inversa. Se esse 6 está multiplicando, se esse 6 está com uma conta de vezes, ele vai passar para o outro membro com uma conta de dividir. Então, vou tirar o 6, vai ficar o X sozinho, copio o sinal de igual, copio o 648 que já estava e o número 6 que está multiplicando, passa dividindo. E aí eu vou resolver essa divisão. 648 dividido por 6, que vai ser o meu resultado. Não é para usar a calculadora, para a gente desenvolver aqui o nosso raciocínio. Então, vamos armar a conta de dividir. Pega o primeiro algarismo. Se ele for igual ou maior que o número que estiver na chave, dá para dividir. Então, aqui eu tenho 6 igual a 6. Então, dá para dividir porque ele é igual. Faço um chapéuzinho aqui no 6. Tenho que ter a tabuada do número que está na chave de cor, na ponta da língua. Então, tabuada do 6.
6 vezes quanto que dá 6? 6 vezes 1. Então, eu venho e faço 6 vezes 1. 6 vezes 1, 6. 6 tira 6, 0. E vai baixando o próximo número. O próximo número é 4. 4 não dá para dividir por 6, por quê? Porque ele é menor. Então, eu vou ter que baixar mais um número, que é o 8. Sempre que eu baixar dois números de uma vez, eu preciso de colocar um 0 na chave, senão a conta não dá certo. Aqui formou o número 48, vou novamente na tabuada do 6 e vejo 6 vezes quanto que dá 48? 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. 48 menos 48, 0. A conta deu exata, não tem mais nada para baixar, então meu resultado é R$108. Eu paguei R$72 por 6 camisetas e a minha amiga pagou R$108 por 9 camisetas. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo? Segundo exemplo, vou colocar o trabalho de uma manicure, tá? Então, vamos imaginar assim, que em 3 horas, uma manicure boa, ela consiga atender 6 pessoas. E aí eu quero saber, em 5 horas, trabalhando, né? Se ela não parar, em 5 horas trabalhando, quantas pessoas ela vai conseguir atender? Aqui a gente não vai levar em consideração se a unha é fácil, se a unha é difícil, né? Vamos imaginar que é tudo simplesinho, que é aquela unha bonitinha que é feita toda semana, né? Vamos levar em consideração assim. Então, em 3 horas, a manicure atende 6 pessoas. Em 5 horas, essa manicure vai atender quantas pessoas? Quais são as grandezas aqui nesse problema? Eu estou falando do quê? Estou falando de horas e de pessoas. Então, as minhas grandezas são as horas e as pessoas. Coloquei hora embaixo de hora, pessoas embaixo de pessoas, ok? Quero descobrir o valor do X, que vai representar quantas pessoas essa manicure vai atender em 5 horas de trabalho. Como que eu resolvo? Traço as minhas duas diagonais. Os números que estão passando pelas diagonais eu faço conta de vezes. Então, 3 vezes x, eu vou repetir. 3 ponto, que é vezes, x, que é o que eu quero descobrir. Vou para outra diagonal, sinal de igual. 5 vezes 6, 30. Quero descobrir o valor do x, deixo ele sozinho. Então, eu vou tirar esse 3 que está multiplicando e ele vai para o segundo membro, na frente do 30, com o sinal de dividir, porque é a operação oposta. Então, fica o x sozinho, copia o 30 e o 3 sai do primeiro membro, vem para o segundo membro, dividindo, ok? Algumas contas de dividir dá para fazer de cabeça, não precisa estar armando conta. Então, aqui eu tenho 30 dividido por 3. Vamos pensar em dinheiro, que dinheiro é mais fácil, né? Dificilmente a pessoa erra. 30 é o mesmo que 3 notas de 10. Então, vamos imaginar assim, R$30 dividido para 3 pessoas igualmente. Se R$30 são 3 notas de 10, então cada pessoa vai receber uma nota de 10. Então, x é igual a 10. Isso significa o quê? Que em 3 horas a manicure vai atender 6 pessoas. Em 5 horas a manicure consegue atender 10 pessoas. Ok? Mais um exemplo e o último, terceiro exemplo. Fui ao mercado e tinha uma promoção de arroz. O que eu fiz? Comprei 4 pacotes de arroz e por esses 4 pacotes de arroz eu paguei R$38, certo? No final da tarde, o que eu fiz? Voltei ao mercado e eu falei assim, tô a fim de fazer uma doação, já que tem tanta gente passando por dificuldade financeira. Voltei ao mercado e comprei 10 pacotes desse mesmo arroz, e aí eu quero saber quanto que eu paguei por esses 10 pacotes. De quais grandezas que eu estou falando aqui nesse problema? Eu estou falando de arroz e de dinheiro. Então, as minhas grandezas é o arroz e o dinheiro, ok? Como que eu resolvo? Novamente, traço as duas diagonais. Os números que estão passando na diagonal eu multiplico, então eu vou multiplicar o 4 e o x. Então, 4.x, 4 vezes x. Vou multiplicar outra diagonal, sinal de igual, 10 vezes 38. 10 vezes 38 é 380. Por quê? Porque qualquer número que eu multiplico por 10, basta eu copiar o número e acrescentar um zero.
Então, também não preciso armar a conta, já facilita. Para descobrir o valor do x, deixa o x sozinho, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 380 dividido por 4, armo a continha de dividir, vou ter que ter a tabuada do 4 de cor na minha cabeça, então 3 dividido por 4 não dá porque ele é menor. Vou juntar o 3 e o 8, o algarismo 3 e o algarismo 8, que forma o número 38, e vou na tabuada do 4 pensar. Quantas vezes 4 dá 38 ou chega próximo do 38? Não pode passar. Se não pode passar, é o 9. Por quê? Porque 4 vezes 9 é 36. Conta de menos, 38 tira 36, sobra 2, abaixo 0. Formou 20. Novamente, tabuada do 4. 4 vezes quanto que dá 20? 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, nada. Não tem mais número para baixar. Minha conta deu exata. E o resultado é o X que eu estou querendo aqui. R$95. Isso significa o quê? Que por 4 pacotes desse arroz, eu paguei R$38. Por 10 pacotes desse mesmo arroz, eu paguei R$95. Tudo bem? Vocês vão pegar esses 3 exemplos, vão copiar no caderno de vocês, vão assistir esse vídeo quantas vezes for necessário, e aí vocês vão resolver a lista de exercícios que eu vou colocar agora, vou disponibilizar agora lá no Google Sala de Aula, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Bom dia!